bem-vindos a esta palestra. Eu me chamo Clivani, sou advogada especialista em Direito Público, sou membro da Comissão de Direito Tributário e Finanças Públicas da OAB do Rio Grande do Norte e também estou como conselheira suplente do Tribunal Administrativo Tributário de Natal, né? Aqui é um assunto, a gente vai iniciar o diálogo, a palestra sobre o PERSE, o Programa de Emergencial, mas é um assunto que interessa tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública. Privado por quê? Porque interessa ao pessoal da área de eventos, de turismo, até aqueles afins que trabalham com o KNAI secundário, mas público porque impacta, a renúncia fiscal impacta diretamente tanto na economia, seja na geração de empregos, sejam nas pessoas trabalhando, ou também na repartição de competências públicas, na repartição dos fundos para o município, para o estado. Então, essa é uma das grandes discussões do PERSE, né? Mas, em nome da OAB, eu quero agradecer a advogada Fernanda Nogueira, na condição de palestrante. Fernanda, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui compartilhando conosco esse debate. Sei que você tem muito a contribuir conosco. Fernanda, ela é especialista em direito tributário, em planejamento também, né, Fernanda? E é fundadora da plataforma TNP Educação. Obrigada, Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Clivani. Agradecer o convite, é uma imensa honra estar com vocês aqui hoje, falando sobre um tema, como você já explicou bem, tão relevante para a sociedade, para as empresas, e estar aqui ao lado dos nobres colegas, Ardiana, doutor Igor, vai ser um imenso prazer debater, trazer mais luz sobre essa discussão, atualizar as pessoas que vão participar sobre como, de fato, está tudo que está acontecendo. Então, queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Por nada. E também gratulo Jarbiana Costa por aceitar estar aqui na condição de debatedora. Jarbiana é presidente da Natal Convention, é empresária, diretora também da Anaue Receptivos e Viagens, e tem anos de experiência no turismo, né, Jarbiana? Muito obrigada. Seu microfone está desligado, Jarbiana. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, eu espero enriquecer sobre o tema, e que esse tema está muito conturbado, né? A gente não está sabendo muito bem o que vai acontecer, mas que a gente consiga clarear um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada. Ótimo, é verdade, é conturbado, essa é a palavra certa. Doutor Igor, agradeço. Doutor Igor também está na condição de debatedor, está representando a FEComércio, houve um imprevisto com o doutor Laumir, e, portanto, bem representado está a FEComércio por meio de Igor, né? Igor é conselheiro, assessor jurídico da instituição a qual representa, também é especialista em direito tributário, e Igor também é conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário de Natal. Bem-vindo, doutor Igor. Obrigado, doutora. Boa noite a todos. A gente que se vê toda semana lá nos debates do TATM. Agradecer o convite da OAB, através da sua pessoa, doutora Clivani, e também a expectativa de poder contribuir um pouco para que a gente consiga um pouco mais de estabilidade, mesmo nessa questão do PES, né? Sim, e conseguir também ter uma visão crítica, né, de como conseguir debater esse tema que tem tantas pedras no meio do caminho, conforme o próprio título da palestra. Então, eu já venho aqui iniciando com o conceito de incentivo fiscal, né? O PES, ele é um incentivo fiscal, e o conceito do incentivo fiscal é toda norma que exclui totalmente ou parcialmente o crédito tributário. E qual a finalidade desse incentivo fiscal? É a finalidade de estimular o desenvolvimento econômico de determinado setor ou de determinada região do país. Esse é o conceito técnico jurídico de incentivo fiscal. E por que a gente escolheu o título de Pedra no Meio do Caminho dos Incentivos Fiscais? A Pedra no Meio do Caminho dos Incentivos Fiscais é um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que parece não ter nada a ver com isso, mas
no fundo tem, porque esse poema, ele traz uma repetição de no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, né? Para quem é especialista de cultura, eles falam que essa repetição é intencional e representa, de fato, os problemas que ocorrem no decorrer da vida. E qual foi a analogia? O PES, desde que ele surgiu, esse programa, ele vem sendo muito questionado, ele vem trazendo problemas, desde o âmbito de interpretação à forma que foi escrita a lei. Então, uma pedra no meio do caminho, e ainda eu corrijo que deveria ser as pedras, no plural, e não uma pedra, porque não é só um obstáculo, né? No Brasil, a gente tem exemplos de outros incentivos fiscais, não só no Brasil, mas no mundo. Os incentivos fiscais, eles surgem como uma medida de impulsionar a economia, de impulsionar determinado comportamento social. Então, por exemplo, houve um decreto lá em 1912 que tinha como finalidade desenvolver a seringueira, aquela produção ali de mangabeira. Então, houve um decreto para estimular, prevendo isenção de tributos de importação, mas não só. Lá em 2008, quando houve a crise americana, que teve um efeito dominó em vários países, no Brasil, a gente tivemos vários decretos com incentivos fiscais, dentre eles a aquisição de carros, dentre eles a aquisição de eletrodomésticos, né? E eu tenho esse material, caso vocês desejem, pode colocar aqui no chat e eu posso compartilhar com vocês. Mas o que é o PES? E qual a classificação técnica jurídica desse programa? Gente, em 2020, na pandemia, saiu uma portaria do Ministério da Economia. O setor de eventos, ele teve um grande impacto negativo na pandemia. Não foi só o setor de eventos, todos nós sabemos que, para mim, foi uma das situações mais loucas que eu vivi em minha vida, talvez nossa geração. Na época da pandemia, foi uma coisa louca, uma crise invisível, sanitária, econômica, em todas as áreas. Mas isso está na portaria 20.809, atenção, coloquem aí 20.809. Essa portaria, ela lista as atividades artísticas, criativas, espetáculos, foram as primeiras a serem listadas como as mais impactadas em razão da pandemia. Então, o que é que aconteceu? Em 3 de maio de 2021, foi publicada a Lei 14.148, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o conhecido PERSE, né? O que é que essa lei prevê, principalmente, dentre outras coisas? É a previsão de renegociação das dívidas tributárias, né, com desconto de juros e multas, mas também a concessão de alíquota zero para tributos federais. Isso para o imposto de renda de pessoa jurídica, CSLL, PIS e CONFIS. No prazo de quanto, Clivani? 60 meses, que aí muitas pessoas falam em 5 anos, que daria no mesmo, né? Então, isso foi uma medida do governo federal para proporcionar um alívio econômico às empresas, mas não somente às empresas. Entendam que é um ciclo. Se você alivia para as empresas, você preserva os empregos, você mantém as pessoas fazendo o giro e também tendo economicamente condições de viver, de sustentar suas famílias. Então, é uma forma de incentivar também a continuidade social daquele grupo. Esse era o contexto, né? Fechamento de espaços, cancelamento de eventos, surge a lei, e foi por lei, não foi por decreto, isso é bom deixar claro. A gente sabe que o Estado, ele pode intervir na economia, e o Estado ele pode intervir de diferentes maneiras. A questão do PES é uma intervenção, tecnicamente, juridicamente, que a gente entende como indução. Isso é uma classificação que foi dada lá por Eros Roberto Grau. Indução. Por que indução? Porque ele não está diretamente participando de uma empresa ou de uma área econômica, ou ele não está parcialmente fazendo essa intervenção. Ele está induzindo comportamentos de grupos específicos. Então, nessa indução, surge o PES para mitigar os impactos econômicos causados pela pandemia ao setor de eventos.
Só que nós sabemos que o Estado pode intervir na ordem econômica, mas ele precisa observar a base de tudo. Qual é a base de tudo? A nossa Constituição, né, federal. Então, a gente sabe que tem diversos princípios lá que o Estado ele precisa observar, independente. E aí eu cito aqui 3, né, mas tem efeitos em vários outros, que é a redução da desigualdade regional e social, a busca do pleno emprego e a garantia do desenvolvimento nacional. Um ponto que deve ser muito bem esclarecido é que o PES ele é uma técnica de alíquota zero, e isso não é isenção tributária. Clivani, mas pode aplicar analogicamente os dispositivos de isenção tributária? Sim, gente, mas isso é uma análise judicial. O que eu estou explicando, que administrativamente é alíquota zero, é diferente de isenção, não se confunde. Tem o mesmo efeito? Tem, porque a base dela é nula. Então, apesar de o cálculo que fizermos, a base vai ser zero. Ele não exclui o crédito tributário, mas sua base vai ser zero, certo? E aí tem um artigo na nossa Constituição, é o artigo 150, que ele fala alguns atos que são vedados pela União, Estado, DF, município. E dentre eles, está lá qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa a imposto, taxa ou contribuições. Só poderá ser mediante lei específica, seja ela federal, estadual ou municipal. Observe, a própria Constituição diz que é vedado aos entes federativos realizar esse subsídio, a isenção, a concessão. A Clivani, mas não tem a técnica de alíquota zero. É verdade, não tem, mas ele pode ser usado, sim, analogicamente. Ele não pode, mediante, não fala portaria, não fala medida provisória, fala lei específica. E por isso, o PES tem vários questionamentos. E aqui eu vou citar alguns, eu vou citar só 6 questionamentos, e já passo a palavra para a doutora Fernanda, do PES. O que é que aconteceu? E eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco chocada com o que aconteceu com relação à medida provisória 1202. Em 29 de dezembro, na calada do Réveillon, está todo mundo se preparando ali para a festa, ninguém está prestando atenção no Diário Oficial, ou vai dizer que 29 de dezembro a gente estava lá no Diário Oficial dando F5, não, né? Mas em 29 de dezembro, houve a medida provisória 1202, certo? Dezembro do ano passado, 2023. O que ela versava? Revogação do artigo 4º da lei do PES. O que é que o artigo 4º ele prevê? Ele define o prazo e a concessão das alíquotas zeros dos tributos federais. Ele diz que os beneficiários do programa retomem a pagar a maior parte dos tributos federais, CSLL, PIS, CONFIS, a partir de esse mês desse ano, abril de 2024. E ele diz ainda que o imposto de renda, que era previsto no prazo de 60 meses, como eu tinha dito anteriormente, ou 5 anos, ele vai começar a cobrar em janeiro do próximo ano, de 2025. Observem, é uma lei e veio uma medida provisória fazendo o quê? Mitigando previsões contidas em lei. E aí eu relembro o nosso princípio da hierarquia, das normas, né, e da separação dos poderes. Mas não só, existe também uma discussão sobre o marco temporal e os efeitos iniciais da aplicação da alíquota zero dos tributos. Por quê? Porque quando a lei foi feita, houve um veto presidencial do artigo 4º, que era o artigo que falava dos prazos de concessão dessa alíquota zero dos tributos federais. Posteriormente, houve a promulgação do mesmo artigo. Então, houve um lapso temporal ali que as pessoas não observaram, que ia causar um transtorno enorme para os contribuintes, que e agora? A partir de qual data é que eu vou ter direito à concessão da alíquota zero dos tributos federais? Ficou na dúvida, vai ser março de 2021 ou vai ser março de 2022? Olha que situação delicada. Outro ponto, e esse é o terceiro, é a questão dos quinais.
Gente, quando essa lei saiu, com a concessão desse benefício fiscal, existiu uma portaria que listava quais os quinais que poderiam ser beneficiários, poderiam se beneficiar deste programa. Só que depois, eles publicaram uma outra portaria, e quando as pessoas abriram, a lista era bem menor, era drasticamente menor, na realidade, para utilizar uma palavra mais forte, como foi o susto. Então, em 2022, havia mais quinais que poderiam se beneficiar do PES, mas em 2023 já existe a vigência de outra portaria, né? E outro ponto foi que os empresários do Simples Nacional, as pessoas que optaram pelo Simples Nacional, mesmo eles estando no setor de eventos, na pandemia, eles sofreram todo o caos, todos os efeitos econômicos, sociais, da mesma forma que aqueles que estão no lucro presumido, no lucro real, mas a lei não beneficia quem está no Simples Nacional. Estou falando da parte administrativa. Administrativamente, isso é muito claro na legislação, a exclusão das pessoas que estão no Simples Nacional. Então, não há benefício administrativamente para essas pessoas. E quem saiu do Simples Nacional, por algum motivo obrigatório, porque você não pode sair do Simples porque deseja no meio do ano, por exemplo, mas quem saiu do Simples Nacional e foi, por exemplo, para o lucro real, essa pessoa pode se beneficiar do PES? Outra discussão, que não é muito claro, mas depois a Receita Federal começou a jogar alguns esclarecimentos e algumas consultas. E por último, o último ponto é a obrigatoriedade de estar no cadastro. Os quinais do anexo 2 da portaria 11.266 tem uma discussão enorme, porque eles não são as empresas, não são as pessoas que exercem aquelas atividades como primárias, eles exercem secundariamente. Então, eles também foram impactados pela pandemia. Então, por que eles seriam excluídos por não estar cadastrado no cadastro, né? Então, é isso. Existem soluções jurídicas, Clivani? Existe. Existe muitas pedras no meio do caminho, mas existe sim solução jurídica, que nos próximos capítulos entendo que vamos saber se vai ser via legislativo, via judiciário ou via poder executivo, né? Doutora Fernanda, eu passo a palavra para a senhora. Esse debate que não é nada fácil e é totalmente extenso, né? As problemáticas. Doutora Clivani, belíssima apresentação para começarmos a falar sobre esse assunto. Trouxe um breve histórico de toda a discussão que envolve o PES. Como eu disse no início, é uma discussão muito pertinente. Eu queria muito trazer aqui para vocês respostas mais concretas, mas como nós veremos ainda, existem muitas discussões em torno do PES. Então, para começar, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Por que existe... Não tem como nós falarmos da discussão do PES sem contextualizar por que ele traz tanta discussão. Não é segredo para ninguém que o governo tem sido muito... como é que eu posso usar uma palavra aqui? De forma alguma eu vou trazer nenhum tipo de conotação política ou ideológica, nada disso, mas a realidade do cenário que se apresenta hoje, né? O governo tem mostrado que precisa arrecadar mais, né? Precisa aumentar o caixa aí do governo, e a forma como ele encontra de fazer isso muitas vezes tem sido aumentando a carga tributária de empresas, seja de forma direta ou seja de forma indireta. E, obviamente, o PES ele vem como um programa que impacta diretamente na arrecadação. Vamos imaginar que diversas empresas do turismo, bares, restaurantes, vão zerar alíquotas dos principais tributos hoje de uma empresa que é a IRPJ, CSL,
PIS e COFINS, que vão diretamente no faturamento e no lucro. Então, obviamente, o PES ele veio, como muito bem explicado, num contexto de pandemia, num governo anterior, numa situação de calamidade. Considerando-se que já se passaram, desde que isso tudo aconteceu, alguns anos, e especialmente a mudança de governo, a postura ela tem sido outra, especialmente do ponto de vista de precisar aumentar as receitas que são necessárias. Então, eu acho que a gente precisa contextualizar isso, porque o PES ele também vem dentro de uma medida provisória que também trabalha outras questões importantes hoje, como questão de da desoneração da folha, no caso a tentativa de reoneração, e a própria limitação das compensações tributárias. Então, existe um esforço muito grande para que determinadas isenções, benefícios, incentivos, reduções de alíquotas ou alíquotas zeradas como essa estejam sendo revistas hoje. Então, dentro desse contexto, o PES ele traz muitas discussões. Desde o seu início, quando ele veio para concretizar esse alívio para essas empresas que foram tão afetadas, mas ele exigiu que algumas questões que não estavam explícitas na lei, como, por exemplo, as atividades que seriam contempladas, a exigência de novos documentos, como você colocou o cadastro, como isso tudo dependia de uma regulamentação ainda, do próprio, de próprios atos regulamentares, e isso trouxe muitas discussões. E como você disse, primeiro trouxe essa discussão de quais as atividades que poderiam ser. A lei, quando ela foi publicada, ela não tratou especificamente nenhum tipo de atividade. Ela disse que a portaria ia regulamentar isso, mas não, acabou que essa portaria só veio um tempo depois. E as empresas começaram a se sentir beneficiadas aí pelo PES sem ter nenhum tipo de exceção. Daí veio o momento que essa regulamentação veio ali, que foi o artigo 4º, que determinava esse prazo de 60 meses, que, na verdade, a regulamentação e essa legislação só aconteceu em 2023, né? De fato, só em maio de 2023 é que essa vigência do artigo 4º da Lei 14.148, que ela veio, de fato, né, a ser regulamentada. E aí as empresas começaram a levar essa questão para o judiciário, diante dessa insegurança e dessa inconsistência de informações. Então, havia risco de se fazer de forma administrativa, de só olhar para a legislação, sem ter essa segurança que muitas empresas acabaram achando que o judiciário iria definir. Então, as empresas começaram a ir para o judiciário para levantar esses pontos que a doutora Clivani colocou. Primeiro, relacionado ao próprio cadastro, a exigência do cadastro e a partir de quando essa exigência seria válida ou não, se em 2022, se em 2021, se em 2023, o que é que isso continua sendo válido agora? Então, a exigência do cadastro e as próprias atividades. Quais são os quinais hoje que estão aptos a serem contemplados por esse benefício? E por quê? Porque, como ela também explicou, primeiro existiu uma portaria, que foi a portaria 7163 de 2021, e depois existiu uma outra portaria mais recente, que é a 11.266, excluindo alguns quinais. E aqui, pessoal, para trazer um pouco de clareza, eu tenho sempre acompanhado as decisões em âmbito dos tribunais, tanto em âmbito de TRF da terceira região, que eu tenho visto dar bastante decisões sobre o PES, seja de forma favorável, seja de forma desfavorável. Então, eu trouxe aqui um trechinho que eu quero ler para vocês, do quanto essa extrapolação do poder regulamentar do próprio Ministério, do próprio Executivo, tem esbarrado nos direitos aqui das empresas que precisam se beneficiar do PES. Olha o que diz, como é interessante. Com a edição da Lei número 14.592 de 2023, a exigência de cadastro no Ministério do Turismo passou a ser requisito indispensável para o enquadramento no PES. Contudo, a alteração legislativa posterior não tem o condão de legitimar pretérito ato infralegal.
tampouco pode atingir os fatos geradores que lhe precedem sobre pena de ofensa ao princípio da irretroatividade. Não é demais ressaltar que a lei que estabelece restrição a benefício fiscal que implique na sua redução ou revogação está sujeita ao princípio da anterioridade, seja anterioridade de exercício, seja anterioridade nonagesimal, de acordo com o respectivo tributo. Assim, a exigência prevista na Lei 14.592 de 2023, quanto à situação regular no cadastro, assim, a exigência prevista na Lei 14.592, quanto à situação regular no cadastro, na data de 18 de março de 2022, para fins de fruição dos benefícios do PES, será aplicada aos contribuintes que requereram sua adesão ao programa após a sua vigência em 30 de maio. Quanto aos que já se encontravam no programa ou requereram sua adesão previamente à vigência da nova lei, a restrição do benefício fiscal deverá observar o critério da anterioridade. Pessoal, eu queria trazer isso para vocês verem, inclusive, a doutora Jarbiana aqui, né, para vocês verem como os tribunais hoje, esse tribunal, o TRF da Terceira Região, tem sido, inclusive, um pouco mais favorável para os contribuintes nesse aspecto, afirmando que, de fato, não pode uma portaria trazer uma nova regulamentação restringindo o alcance de benefício. E isso esbarra, pessoal, isso esbarra em questões principiológicas, em questões constitucionais. E que questões são essas? Direito adquirido, segurança jurídica, quebra de confiança. Imagina os contribuintes que tiveram uma legítima expectativa de que o benefício para eles seria por 60 meses. E, de repente, vem uma outra regulamentação frágil, por meio de portaria, restringindo esse alcance. Então, se a gente olha para o judiciário, vão ter decisões positivas, vão ter decisões negativas, e a gente não tem só o contexto do próprio judiciário. Nós temos esse movimento que tem sido feito para poder acabar com o programa. Como a doutora Clivani colocou, a medida provisória 1202, ali na calada da noite do ano de 2023, para tentar revogar completamente esse benefício, dizendo o quê? Né? E aqui os nobres colegas vão, com certeza, que vivem a prática disso das empresas, dizendo que não existe mais essa afetação das empresas por conta do contexto de pandemia, que simplesmente hoje as empresas já conseguiram se reerguer, né, que não existe mais problema nenhum e que não tem sentido se zerar as alíquotas. Pessoal, olha, chega a ser até absurdo, né, considerar tudo que as empresas passaram, o quanto o setor foi extremamente prejudicado, e parece que foi ontem. Apesar da gente estar em 2023, muitas empresas estão lutando ainda para se reerguer, né? Precisaram demitir funcionários, precisaram reduzir custos, a gente teve uma enxurrada de desemprego no país, isso afetou e muito a economia. Talvez nem 60 meses vão ser suficientes para que essas empresas que foram, de fato, sofreram uma perda gravíssima aí no seu caixa, nas suas atividades, elas consigam se recuperar. Então, a gente está nesse contexto agora de inúmeras discussões que vão desde a inconstitucionalidade e ilegalidade da própria medida provisória, e aqui eu ressalto, quando é que o governo pode se valer de um instrumento de medida provisória? Em caráter de urgência, quando de fato existe uma urgência. O governo tem usado a todo tempo medida provisória para fazer alterações, medidas provisórias, inclusive, muitas vezes, que nem fazem parte do próprio contexto da medida, que acabam entrando em outras. E aqui, se a gente tivesse oportunidade, foram tantas coisas que aconteceram recentemente nesse movimento, né, colocadas dentro de medidas provisórias, convertidas em lei, tratando matérias que não tinham urgência, mas que o governo utiliza a própria medida provisória para fazer isso. Nós temos essa discussão de inconstitucionalidade e temos as discussões de ilegalidade, não só da medida provisória, mas das portarias que restringiram as atividades, das próprias instruções também que estão regulamentando as questões relacionadas às atividades.
E isso tudo hoje leva as empresas ao litígio tributário, ao ajuizamento de ações, trazendo ainda mais custo, né? Mais custo para as empresas, porque elas não têm essa segurança. Eu tenho visto muitas decisões também que as empresas estão impetrando mandados de segurança para tentar ter uma decisão que, de fato, diga para elas a partir de quando eu poderia ter zerado as minhas alíquotas, posso continuar zerando, se a minha atividade pode estar contemplada por esse benefício, se eu não tivesse o cadastro depois de 2022, se eu posso me valer disso. São inúmeras discussões que hoje são levadas para o judiciário. E o judiciário tem diversas decisões, tem diversos tipos de entendimentos. Então, infelizmente, acredito que a gente não está aqui para dar essa clareza. Estamos aqui para dar essa transparência no sentido do que tem acontecido. E aí vocês me perguntam, como está essa medida provisória, né? Qual é o status hoje? A querida Jarbiana vai poder falar também, que está acompanhando o doutor Igor, eu vou já passar aqui para vocês, mas essa semana, inclusive, estão acontecendo muitas discussões dentro do Congresso para tentar ver o que se consegue. O governo está tentando barganhar, por ele revogava tudo, né, voltava aí as alíquotas zero ainda em 2024 para a CSLL, para PIS e para COFINS, e o IRPJ para o ano de 2025. O Congresso tem um movimento muito forte no sentido de que não pode perder esse benefício, e eles estão conversando sobre isso. Se vai haver uma concessão no sentido de reonerar, né, de forma gradual isso ou não. E só para eu fechar aqui, essa questão que a doutora Clivani colocou é muito importante, porque todo mundo que vai para o judiciário, que fala por que esse benefício não pode ser revogado, trata a alíquota zero como isenção. E existe expressamente um artigo no Código Tributário Nacional, 178, que veda a revogação de benefício fiscal concedido a prazo certo e sob determinadas condições. As decisões mais recentes que eu tenho visto, inclusive uma para o Sindicato de Turismo do Estado de São Paulo, primeira instância considerou a alíquota zero como isenção e, de fato, que foram dadas condições específicas. Já o próprio Tribunal Regional Federal revogou, né, cassou, no caso, essa tutela que tinha sido dada nesse processo, para dizer que não, que é uma isenção normal, que ela não foi colocada com condições onerosas, e aí reverteu a decisão. Então, colocando mais esse contexto de discussão para vocês, eu passo a palavra para os nobres colegas fazerem considerações e fico aqui à disposição para se vocês tiverem dúvidas também. Fernanda, queria eu só tenho uma relembrar... pergunta. A PL, só uma pergunta. A medida provisória ela foi retirada, não foi? Aí agora estão propondo o projeto de lei, não é isso? Eles estão... Na verdade, ela não foi retirada, ela foi prorrogada. Ele tirou uma parte dela, ele tirou uma parte da medida provisória, né? Ele só alterou. Aí o que a gente tem agora? Parte do texto que estava nessa medida provisória agora foi alterado e existe um PL que é o 1026, que restringe o programa para 12 atividades econômicas e restabelece a reoneração gradativa dos tributos até zerar os benefícios em 2027 para todos os setores. O PL é esse, mas a medida provisória ela ainda continua. Um exemplo do que foi retirado é a questão dos municípios, da remuneração dos municípios. Isso aí foi retirado, mas o PES continuou como estava. Isso, exatamente. Eu vi que entraram novas pessoas recentemente, então só relembrando, gente, esse é um debate sobre o PS, é um assunto que não interessa somente aos advogados, porque, olha, onde tem problemas, há também contadores e advogados. Então, interessa, além dos contadores e advogados, eu brinco sobre isso, também ao pessoal de eventos, de turismo, que utiliza os quinais secundários. Muitas vezes, em problemas, a gente também vê oportunidades, né, doutora Fernanda? No sentido de que a gente temos no direito uma frase de que o direito não socorre os adormecidos. E isso, em muitos momentos, é verdade. Muita gente, quando viu a medida provisória de 29 de dezembro do ano passado, começou a fazer o quê? Eita,
falar com o meu advogado agora para pegar a liminar, porque eu estou dentro do PES. Aí eu vou ficar na insegurança jurídica, vou entrar com mandado de segurança. E muita gente se segurou nesse sentido. Então, nossa discussão aqui sobre o PES, com a doutora Fernanda, doutor Igor, doutora Jarbiana, além de ser uma visão crítica, que vocês saiam com essa visão crítica do que é esse programa, quais são os problemas acerca deles, também as soluções, as oportunidades para você que é contador, para você que é advogado, para você que ainda está estudando também na universidade, porque também não deixa de ser a oportunidade de debater e também de buscar os direitos constitucionais e tributários das pessoas, dos contribuintes, né? Clivani, por favor, antes só de eu passar para o doutor Igor, para a doutora Jarbiana, eu queria, para o pessoal que às vezes, pensando num contexto mesmo de oportunidades, de soluções, esse é o nosso papel, né? Nós advogados, os contadores também, nós estamos sempre buscando as melhores soluções, aquelas que vão melhorar ali a empresa do ponto de vista de tempo, de risco, isso que é mais importante. E antes, eu não sei se vocês têm essa sensação de que nós íamos para o judiciário para ganhar uma certa segurança jurídica, né? Para ter uma certa segurança que ele ia dar uma decisão. Mas hoje, em muitas situações, o judiciário não nos dá mais essa segurança, né? Nós não sabemos se impetra um mandado de segurança, consigo aqui uma liminar, essa liminar pode ser indeferida ou não, mas a gente não tem nem essa segurança de que mesmo que um processo termine hoje, te garanta que isso não vá, né, como a gente tem visto. Que a liminar pode cair, né? Inúmeras situações agora que a gente tem visto de julgamentos importantes que como quebra da coisa julgada, quebra automática de decisões com trânsito em julgado sem modulação de efeitos da decisão, a gente não tem mais certezas, então o nosso papel é ser muito transparente. Olha, eu não posso, quando os clientes vêm até mim e, olha, doutor, eu queria impetrar um mandado de segurança para garantir que eu vou ficar no PES. Olha, sinto muito, mas eu não sei, eu vou fazer o meu melhor. A melhor tipo de fundamentação, o melhor mandado para você. E tem muita fundamentação nessa situação do PES. Mas o que é importante aqui, especialmente se tiverem jovens advogados, pessoal início de carreira, é que a gente tem que ter muita essa sabedoria de ser transparente e de falar que realmente o nosso contexto hoje é de insegurança jurídica, é um contexto que depende de muitas questões serem decididas em âmbito de executivo, em âmbito do judiciário, mas o nosso papel é esse, né? O nosso papel é não desistir, é usar o que a gente tem. De fato, tem muita discussão dentro do PES, discussões de legalidade, discussões de inconstitucionalidade, discussões relacionadas a princípios, né? Que, querendo ou não, devem ser respeitados, princípios de retroatividade, princípio da segurança, princípio da confiança que nós precisamos ter no poder público, não pode simplesmente o poder público vir. E para você que se organiza, planeja seu caixa, conta com isso, simplesmente revogar um direito que era seu. Então, acredito que é uma discussão válida. Parabéns por vocês organizarem algo assim nesse sentido para trazer luz para isso. E assim eu passo a palavra aqui ao querido, ou não sei quem vai ser agora, doutora Jardiana ou doutor Igor. Posso falar, doutor? Eu aprendi desde novo que as mulheres têm preferência. Então, doutora Jardiana, tem vontade. Não, porque eu estou... Bem, vamos lá. Então, eu sou empresária da área, eu estou à frente, sou presidente executiva do Natal Convention, que é uma entidade que é responsável por trazer eventos para Natal, então estou inserida demais nesse assunto do PERSE. Existem muitas outras entidades e organizações, a BAV, a ABIH, a ABOC, e todo mundo está muito unido em favor do PERSE. Acho que nunca houve uma união tão grande do setor de turismo, todo mundo indo para Brasília, fazer movimentos organizados e fazer seus pleitos. Inclusive, eu fui junto com o Laumi, que é o executivo lá da FEComércio, a gente fez algumas visitas aos deputados, aos nossos deputados e aos nossos senadores, e com quem a gente conseguiu falar, todos estão a favor, porque não tem como mudar um jogo que já está sendo jogado, né? Então, todo mundo muito solícito e que seriam a favor do PERSE. Foi um movimento muito grande, sim, ao PERSE que a gente fez. As últimas notícias a respeito disso que eu fiquei sabendo através da Unidestinos, que teve reunião hoje, inclusive, com o deputado Felipe Carreiras, que é quem está encabeçando esse movimento, junto com a deputada Renata Abreu, do Podemos, que é a relatora.
é que previsão para ser votado na Câmara dos Deputados no dia 23, é uma previsão apenas, né? Então, o que é que a relatora vai querer manter? Ela vai querer manter do jeito que já estava. Se tiver que de ceder alguma coisa, vai ser a respeito do escalonamento, mas a partir do ano que vem. Então, continuariam os 40, 44 quinais que já foram reduzidos, né, para esse número, e o lucro presumido e real teriam o mesmo benefício. Fora isso, vai ter um jantar encabeçado pela ABIH para homenagear Arthur Lira, por todo o esforço que ele fez pela manutenção do PERSE e mais 200 parlamentares e convidados no dia 23, tendo ou não tendo como apenas uma previsão que seja votado no dia 23, tendo ou não tendo, já tem essa pressão também desse jantar homenageando Arthur Lira. Fora isso, tendo abaixo-assinado, audiência pública, no dia 10 teve uma audiência pública bem importante na Câmara dos Deputados, onde vários deputados, vários mesmo, eu até notei, Paulo Lira, Biro Nunes, uns deputados que a gente nem acompanha muito, Daniel, acho que Pizarro, que é o nome dele, Jorge Goethe, enfim, muitos deputados defendendo o PERSE com números, com apresentações, mostrando mesmo que, tipo assim, existe muita gente que está sendo beneficiada e que não tem nada a ver com isso. Aí o problema não é da lei que está fazendo incentivo, o problema é de vocês que não estão fiscalizando. Mas aumentou muito o número as empresas estão conseguindo já, estamos conseguindo, graças a Deus. Inclusive, o número de empregados do setor de turismo e eventos foi maior do que o do agronegócio, por exemplo. Mas isso é bom, gente. Isso está gerando emprego, isso não é bom, não, isso é para ser bom. Então, assim, eles estão pegando o que está acontecendo de bom e estão tentando jogar para uma coisa ruim. E os números apresentados também não batem, e eles apresentaram números que realmente batem, né? Então, assim, está todo mundo bem envolvido nisso para a gente conseguir manter o PERSE. Mas a minha dúvida é que eu queria falar um pouquinho só sobre o Cadastro. O Cadastro, ele está na lei do turismo e ele é obrigatório para os prestadores de serviço do turismo. Então, acho que por isso que eles se prenderam a isso, porque já tem uma lei e aí eles tentaram dificultar a respeito disso. Só esclarecendo o que é Cadastro para quem não está muito por dentro. E a minha preocupação é a seguinte: se nós não conseguirmos fazer com que o PERSE permaneça, né? Se a gente sabe como é que está sendo hoje, né? Um negócio mandatório, quando você pensa que não, já está acontecendo e fica decidido e acabou. O que é que nós podemos fazer? Eu, como empresária, eu entro na justiça e digo, eu já estou com meu planejamento financeiro até o final do ano, eu não tenho condição, eu vou fechar, eu vou quebrar, eu mostro, eu faço como? Eu entro na justiça pedindo pela permanência do PERSE para mim. O que é que vocês acham que o empresário deve fazer nesse momento? Você quer falar, doutor Igor? Posso falar sim. Antes de responder, e aí eu fiquei bem tranquilo que o que eu preparei aqui, meio que complemento o que as colegas falaram, certo? O PERSE, como todos sabem, a previsão dele de alíquota zero, né? Não vou nem entrar nesse debate de isenção, alíquota zero, enfim, até 2027. Então, todos estavam preparados para isso, né? E para que ele veio? Ele veio, como também já foi dito, na questão de você tentar mitigar um pouco o prejuízo do setor de eventos. Era sempre, assim, eu participei ativamente das negociações, demandas judiciais durante a pandemia. O setor de eventos era sempre o primeiro que fechava e o último que abria. Não tinha muito para onde correr, né? E aí, eu vou trazer aqui alguns números que eu peguei até com o nosso executivo da divisão de inovação e competitividade da FEComércio, o Luciano Kleiber, que sempre nos alimenta muito com essa questão de informações mais práticas para embasar nossas defesas jurídicas. Então, aqui no estado, nós temos 7,6 mil beneficiados pelo PERSE. Desse número, 87%, ou seja, 6,8 mil faturam menos de 360 mil ano, ou seja, estão enquadrados no cenário do Simples Nacional, certo? Juntos todos, ou seja, esses 7,6 estabelecimentos, eles empregam cerca de 9 mil pessoas, dos quais quase 6,5 mil empreendedores individuais que atuam sem nenhum funcionário.
ou seja, elas respondem por 15,5 mil postos de geração de renda. E aí, trazendo para a pandemia... Doutor Igor, desculpa interromper, são 7,6, quantos são dos simples? 6,8. 87%. 6,8. Uau, os beneficiados ok. hoje aqui no RN pelo PES. Certo? Os números que foram passados. Não sei se a doutora Jarbe tem esses números também, se estão, enfim, se estão corretos ou não, mas trazendo para a questão da pandemia, né? De junho de 2020 a novembro de 2021, 90% das empresas tiveram faturamento zero. Ou seja, como já foi dito também aqui, talvez esses 60 meses não são suficientes, né? Como está na lei, ele só vai mitigar, só vai diminuir um pouco o prejuízo. Isso a gente está bem trazendo a questão de quem fechou, quem não está mais nem podendo estar nesse jogo, né? E aí, também, na questão da medida provisória, né? Fomos pegos de surpresa, final de dezembro, questão da anterioridade, que a gente fala tanto, ela tem um princípio implícito, que é o princípio da não surpresa. O contribuinte, ele não pode ser pego de surpresa. Por quê? Porque ele faz um planejamento. Eu colocava muito, doutora Cleidani, essa questão desse princípio da surpresa, quando a gente, hoje diminuiu um pouco, mas antigamente tinha muita questão do debate, da migração, da avaliação da base de cálculo do IPTU, da conta genérica para a avaliação individual. Quando uma pessoa tinha um IPTU que era R$500, agora para outra passou a ser R$5.000. É verdade. E eu usava muito esse princípio. Então, a medida provisória, de uma alíquota zero, que ia até 2027, ela simplesmente quer trazer de volta o imposto de renda para janeiro de 2025, ou seja, próximo ano, e os demais impostos, como contribuição social no líquido, PIS, PASEP, COFINS, já para agora, para 1º de abril. Se não tivesse prorrogado, de repente já estaria valendo essa situação, né? E aí, como eu disse, a questão complementar, a doutora Fernanda trouxe os entendimentos iniciais no momento, e a Confederação Nacional recentemente entrou com a DIN, no Supremo Tribunal Federal. Essa DIN está sob relatoria do ministro Cristiano Zanin, e já foi determinado o prazo para tanto a presidência, através da advocacia pública, fazer aquele contraponto no próximo, são 72 horas, para poder ser julgada a questão da liminar. E o primeiro ponto que eu trago da ADIN, a gente fala da segurança jurídica, e lembremos, depois que o Supremo começou a modular, né, aqui no Brasil viram que nem o passado mais é certo, né? Então, se não me engano, foi a decisão do ICMS, né, que estava consolidada e de hora para outra, as pessoas desde 2006 vão ter que pensar em pagar a tributação de lá para cá. E aí é avocado o artigo 1º, o artigo 72 da Constituição, né, o permissão para a lei, que fala que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, como força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. E aí é engraçado que a gente vai para a exposição de motivos, segundo eles, a urgência está fundamentada quase que toda em perda de receita. Exatamente. A perda de receita mas o PES está previsto na lei orçamentária. E outra questão, doutor Igor, é porque conceito de tributo, a gente sabe que o tributo ele tem a função não só arrecadatória, né? É extrafiscal também. Claro. Eu acho até mais grave, eu vou até além um pouco dessa petição, e eu vou até puxar a orelha depois, porque, assim, beleza, a urgência é perda de receita, mas essa urgência dá para você disciplinar somente o setor de eventos? Está se pegando? E se pensasse em uma coisa mais, digamos, igualitária, né, já que é coletivo, o interesse de tentar mitigar também a perda de receita, mas não punir somente o setor de eventos. O setor de eventos que a gente lembra que eu falei aqui. Nós temos, deixa eu só voltar a informação, de junho de 2020 a novembro de 2021, 90% das empresas com faturamento zero. E aí, voltando a essa questão da segurança jurídica que eu coloquei agora, seria talvez, e aí talvez o governo não quis fazer isso,
porque não teria, talvez, a urgência, não vou dizer nem urgência, eu também não quero usar uma palavra que seja pejorativa ao governo, mas o ideal é um projeto de lei, e ele pedisse urgência, dispensava essa discussão, ia para debate de líderes, não sei, mas não medida provisória, até porque... Foi o que eles fizeram agora, né? Porque eu acho que a pessoa, eu não sei se foi porque, assim, quem sabe mais quem está mais próximo do governo sabe que existe a vontade do gestor, existe a vontade da equipe, isso não é só no Brasil não, viu, gente? Isso é no mundo todo. A vontade do gestor, a vontade da equipe e a vontade do chefe do executivo. Agora, me desculpe interromper, doutor Igor, mas quem teve a ideia de fazer uma medida provisória em 29 de dezembro, achando que as pessoas não iam notar, eu acredito que hoje está arrependido, porque ficou um efeito negativo do benefício fiscal, quando deveria ser algo positivo para o executivo, se tornou negativo, né? Como o senhor está mesmo falando. Doutora, indo mais além, talvez até fugindo um pouco desse tema, em caso da preocupação, assim, acho que Fernando Haddad até me surpreendeu um pouco na questão dele tentar essa questão da meta, não extrapolar muito na questão do gasto, né? A gente veio sempre o conflito do setor mais social do governo, batendo com o setor financeiro, mas lembremos que a gente teve um código tributário, a reforma tributária aprovada ano passado, e foi muito celebrada, mas pouca gente comenta que boa parte dela, a prática dela, ainda precisa de regulamentação. A gente tem vários projetos de regulamentação que ainda estão por vir, que a gente tem nem ideia. Lembremos que esse ano é eleitoral municipal. Eu ia comentar exatamente isso. Então, não é nem questão dele saber barganhar com o Congresso, no sentido de ter parlamentares que votem a favor dele. É sentido de esvaziamento, porque os parlamentares, quando chegar em junho, vão todos para suas bases. Brasília vai estar esvaziada. Então, tem um projeto de lei de PS a ser analisado, sem falar dos inúmeros de projetos de lei que a gente não tem nem ideia, né? As conversas começam agora em junho. E aí, depois dessa saída de tema, mas retornando aqui para o que interessa para a gente, outra fundamentação também dessa questão da medida provisória, e aí eu acho mais gritante, unicamente, o absurdo do que a primeira, é que o PS, para virar lei, ele passou por 2 debates no Congresso. O primeiro debate, propriamente dito, que é o debate do trâmite normal do projeto de lei, só que essa parte do PS, o artigo 4º, foi vetado pelo presidente. Então, ele teve que retornar para a Casa Parlamentar para ser novamente debatido. E aí, depois de 2 debates, aprovação, vem o Executivo impondo praticamente uma lei que já foi, assim, se o Parlamento é Casa do Povo, é voz do povo, Senado do Estado, já tinha sido superado. Não era para ter sido voltado. Aqui, trazendo bem claro o artigo 62 da Constituição, fala que o parágrafo 1º fala que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 4º, está claro, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, e pendente de sanção ao veto do presidente. Aqui já superou, não está mais nem pendente. Já foi vetado e já foi derrubado o veto. E, já finalizando, também nessa defesa da CNC, em favor dos beneficiados pelo PS, também trazida a questão da súmula 544 do STF, que diz o seguinte: isenções tributárias concedidas sob condição onerosa, né? Aí, mais uma vez, não vou entrar nessa questão de isenção, alíquota zero, mas entende-se que tem uma similaridade entre elas, não podem ser livremente suprimidas, né? E o PES, ela tem uma onerosidade porque tem condições. A onerosidade da lei não quer dizer onerosidade pecuniária, não. Para fazer parte do PES, tem uma série de condições que a lei exige. Questão de certidões, enfim. Bem, inicialmente era isso que eu tinha para falar aqui, também fico à disposição para a gente continuar esse diálogo. Eu quero... posso falar, Clivani? Se me permite, excelente, doutor Igor. Eu queria voltar para a colega Jarbiana, que nos deixou essa pergunta como empresária, diante de tudo que falamos aqui hoje, né? Desse cenário de incerteza, de um programa que está auxiliando muitas empresas, e como seria, de repente,
ser surpreendido com a revogação desse benefício, né? Vamos supor que, de fato, isso aconteça. E aqui eu vou, obviamente, nós trazemos as nossas sensações para o tema, né? Porque, de fato, a gente não tem uma resposta. Como o doutor Igor acabou de comentar, é um ano onde muitas discussões sobre reforma tributária, sobre regulamentação, sobre as leis complementares, sobre os projetos, né? E acredito que isso está na prioridade de pauta, pelo menos é o que o governo tem falado, que quer passar isso ainda no primeiro semestre, e temos também eleições aí para esse ano. Então, existe um ponto que eu não acredito que, de fato, o programa ele vá ser extinto. Tem muitas discussões de ilegalidade e inconstitucionalidade envolvidas. Eu, como empresária desse ramo, eu impetraria, sim, mandados de segurança, desde que, e aqui eu tenho visto inúmeras decisões, quando não se existe um próprio ato concreto da Receita dizer que você não vai ter aquele benefício. Então, eu tenho visto algumas decisões dentro do judiciário, onde a pessoa tenta que o judiciário reconheça o direito dela a manter o benefício e não existe um ato coator, né? Ainda que existam hoje portarias, ainda que existe hoje essa própria regulamentação restringindo ou trazendo exigência do cadastro, mas existem empresas que estão indo simplesmente para garantir que elas não sofram essa restrição. Então, se você tiver sendo de forma prejudicada de não conseguir mesmo fazer a sua solicitação para você ter esse benefício, acredito que hoje, como empresário, como não ainda existe uma revogação do PES, como isso ainda aguarda, né, uma votação, vai vir agora por esse meio de projeto de lei, eu iria para o judiciário. Eu iria para o judiciário. A gente tem inúmeras decisões, né, dentro do escritório que garantem, algumas positivas, outras não, né? Algumas tivemos liminares, outras foram indeferidas quando subiu para o tribunal, mas vale a pena a discussão. Não dá para a gente considerar uma derrota, né? No sentido de, tem essa portaria, isso vai mudar, é melhor não me beneficiar aqui por essa redução de alíquotas. Então, dentro desse contexto, a nossa orientação hoje, a depender da particularidade da empresa, analisar a atividade, se ela está contemplada no setor, nós iríamos, a nossa orientação hoje é de judicializar. Sim. Obrigada. Perfeito, doutora Fernanda. Muito obrigada, doutora Fernanda, porque eu estou me sentindo muito insegura mesmo, toda hora é uma história diferente, do jeito que está agora. A agência de viagem está fora, a agência de viagem está fora. Como é que é isso? A agência de viagem é quem vende o hotel, quem vende o aéreo, é quem faz tudo, a agência de viagem está fora, e eu sou agência de viagem e de receptivo. Na pandemia, os nossos guias, que são prestadores de serviço, coitados, eu tive gente vendendo laranja no sinal, sabe? O pessoal sofreu de verdade. A gente fazendo vaquinha para ajudar a pagar uma luz, pagar alguma coisa. Foi muito sofrimento. E agora que as pessoas estão conseguindo ganhar o dinheirinho delas de novo, que está tudo bem, e a gente com a corda no pescoço, vem um incentivo que vai nos ajudar, que está nos ajudando, e a gente de repente vai perder do dia para a noite porque decidiram que a agência de viagem não faz parte. Nunca vi ninguém viajar para algum lugar sem comprar aéreo, sem comprar hospedagem. Se você vai para um evento, você sempre vai para algum evento munido de alguma agência de viagem, pelo menos teoricamente, né? E se você chega lá, você tem receptivo para lhe ajudar, para fazer passeio, para tudo. Gente, a gente fechou. E assim, foi receita zero. Não foi só receita zero, não. Foram as dívidas. As dívidas que a gente tinha. Porque eu fiz passeio hoje, amanhã eu não pude mais fazer passeio. Amanhã. E os carros que eu utilizei e que eu não vou mais receber o dinheiro. E tudo que estava programado. E os meus funcionários, quem é que vai pagar? Todas as contas da empresa. Se não está entrando zero e eu tenho todas as contas acontecendo. Foi sofrimento de, assim, eu estou colocando isso porque tem advogados, tem outras pessoas trabalhando aí, e pelo menos de nós quatro aqui, eu sou a empresária que é da área, que o sofrimento que foi de todos nós da área. Foram muitos, muitos meses sem você saber o que vai acontecer. Fecha a empresa, deixa a empresa aberta, manda embora, não manda embora, tenta segurar, vamos ver o que vai acontecer. Melhorou um pouquinho, vai abrir, não vai abrir. E esse sofrimento perdurando, e a gente teve que fazer empréstimo, não sei como é que vou pagar, mas vamos tentar.
E aí, depois de tudo isso, que você está pagando os empréstimos, que você está conseguindo honrar, que você está fazendo tudo direitinho, aí não, você não tem mais direito, o bufo tira de você, assim, do dia para a noite, porque estou precisando de dinheiro, porque a gente está precisando arrecadar mais. Isso não é justo, isso não é honroso, isso não é de um líder. Jarbiana e doutor Igor e Clivani, não sei se vocês têm essa sensação que eu tenho, existe hoje, fugindo agora um pouco até o contexto de PES, sem fugir tanto, o governo faz isso para logo depois ele incentivar a programas de regularização, né? Ele cria uma situação para as empresas hoje de passivo, né? Vamos supor que várias pessoas se beneficiaram com o PES, e vem de fato uma revogação, e vem de fato dizer, olha, a partir de tal data você não poderia ter zerado a sua alíquota, então você está me devendo e eu vou cobrar de você. O governo, recentemente, a Receita Federal lançou o relatório anual de fiscalização de 2024, tem 2 semanas. Dentre as questões que ela já disse que vai fiscalizar e incentivar a autorregularização, está o PES, assim como está a tributação dos créditos oriundos de decisões judiciais, assim como está as questões relacionadas às subvenções de investimentos. Eu sei que aqui não é o tema, mas imagina, subvenção de investimento, exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base do IRPJ da CSLL. Existia uma decisão pacificada no Superior Tribunal de Justiça que as empresas poderiam excluir isso. Isso beneficia inúmeras empresas. Isso estava pacificado. O que foi que aconteceu? Uma lei nova, né? Uma lei nova tratando agora de completas mudanças para a subvenção de investimento. Nesse mesmo relatório, fala do PES. Aí, qual que é o cenário que o governo coloca as empresas? Olha, mudou isso aqui, mas eu vou te ajudar, né? Eu vou te ajudar a regularizar, eu vou te dar muitas boas condições, eu vou te dar muitas parcelas, eu vou dar desconto de 80% a 100%, e a empresa vai lá, confessa débito. Então, o que eu tenho falado para os clientes, não entrem nesses programas de regularização tributária, se for possível que você discuta isso em âmbito de judiciário, se não forem questões definitivas, porque quando você confessa a dívida, confessar a dívida, em tese, ela é irretratável e irrevogável. Você não consegue depois, né, só se for uma matéria de direito, discutir confissão de débito. Então, o que o governo tem feito é pressionar regularizações, seja por meio de transação tributária, autorregularização incentivada, e vai fazer isso com o PES. E vai fazer isso com o PES. Então, tem empresas que vão ficar inseguras, receosas se ela pode ou não se beneficiar do direito, e vão preferir regularizar dívidas, e porque a gente sabe que para você ter uma empresa, você precisa de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, você depende hoje da sua regularidade para você ser uma empresa que consegue estar dentro do mercado. Então, a gente tem que ter esse cuidado enquanto empresário, e aqui eu falo também na minha parte como empresária, e o quanto eu vejo que a gente tem que ter esse cuidado para não ir nesse jogo, né? Porque isso aqui é um jogo. Isso aqui que a gente vive é um tremendo jogo de toma lá da cá, de como vão tirar mais do caixa da nossa empresa. E é nosso direito, enquanto empresários, nos planejar. Planejamento é legal, é lícito, né? Desde que seja feito não de forma abusiva, não para sonegar, não para ser evasão, mas por meio de elisão. Então, a gente precisa se planejar. E um dos planejamentos é definir boas estratégias agora. E tem empresas, e só para fechar que eu vou passar para vocês, hoje em dia nós estamos num cenário que, de repente, você tem que repensar. Vou para o judiciário? Será que é esse judiciário aí que a gente está vendo tanta coisa e tanta insegurança que vai garantir? Ou não é melhor eu ir para o risco? Ou é melhor ir para o risco, zerar as minhas alíquotas e esperar a Receita vir com arma aqui para mim, e aí eu vou me defender, e eu vou fazer impugnação, e eu vou manter a suspensão da exigibilidade por anos discutindo administrativamente, enquanto isso eu vou ter no caixa. Então, é outra cena que a gente tem, ao invés de judicializar, é esperar a Receita vir com a artilharia e a gente vai se defender, mostrando inconstitucionalidade, ilegalidade, extrapolação do poder regulamentar, e aí a gente vai para a briga. Então, assim, eu sou daquelas advogadas que vão para a briga, mas muitas vezes é necessário nós avaliarmos se faz sentido realmente você judicializar ou se faz sentido você ter uma postura mais arrojada e mais arriscada. Às vezes o custo é menor para você tomar esse risco do que você ir para o judiciário, podendo perder também, ter lá no futuro uma condenação em horário de sucumbência, perder, e aí tudo isso precisa ser analisado.
botar na ponta do lápis, né, como eu falo. Precisa ser analisado, de fato. E com relação ainda à pergunta de Jardiana, o que é que o contribuinte pode fazer? Caso ele opte por judicializar via mandato de segurança, existem inúmeros fundamentos com relação ao PS. Eu vou citar só alguns aqui para não aprofundar tanto, em razão do tempo, né, da nossa palestra, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 5.709. Nessa ação tem fundamento, que foi uma situação parecida. Temos o informativo também 935 do STF. Temos a própria Constituição Federal, lá no artigo 62, no parágrafo 2, tem base também para isso. Tem o Código Tributário Nacional, artigo 178, que fala sobre podemos utilizar a analogia para redução de alíquota zero, e a súmula que o doutor Igor já explanou aqui, que é a súmula 544 do STF, além de todos os princípios, o princípio da segurança jurídica, que a doutora Fernanda explanou também. Apesar de não ser uma isenção, eu retomo e relembro, a aplicação analógica, ela é possível. A gente sabe que existe decisões do judiciário que faz essa aplicação analógica em razão de serem os mesmos critérios. Só que fica na insegurança judicial, como a doutora Fernanda e todos os demais falaram. Existe a possibilidade do juiz negar, né? Mas não podemos garantir, mas é uma possibilidade. Botando também na ponta do lápis, como está sendo o meu caixa, qual está sendo minha perspectiva para os próximos meses e qual seria a melhor estratégia, porque o caso do PES é uma quebra de planejamento, tanto público quanto privado. Porque, na medida que também temos que lembrar também que tem lá os municípios e os estados que precisam dos fundos. E aí, se não planejaram antes, porque assim, eu até vi uma entrevista do ministro Haddad informando que não foi feito um acordo por anos, foi feito um acordo por valor. E quando chegasse no teto de 20 bilhões, o PES ia acabar. Gente, não é assim. A lei fala em prazo. É uma lei. Não, depois não pode vir uma medida provisória retirando o que foi previsto na lei, senão a gente quebra toda a lógica da hierarquia das normas, do processo legislativo, da Constituição. Então, tem sim base para a ação judicial, seja via liminar, seja mandado de segurança. É isso, pessoal. Se vocês quiserem, Jarbiana, Igor, doutora Fernanda, complementar. O ponto, às vezes, é que o próprio judiciário quebra essa expectativa, né? Nas contas de energia elétrica, a Lei Complementar 194 de 2022, aprovada, a maioria absoluta do Congresso, para definir que não incidia, que a TUD e a TUD não deveriam compor a base de cálculo do ICMS, ajuizou-se uma medida cautelar, o Supremo Tribunal suspendeu a eficácia da lei e julgou, né, agora que o STJ, que de fato isso compõe. Então, o nosso cenário é esse, às vezes nem com uma legislação complementar. Mas é um risco que se corre, porque assim, o judiciário é uma possibilidade. É só para a gente ver que é um cenário mesmo, né? Que ainda bem que tem debates como esse, vai ter risco, vai ter essa necessidade de olhar para a lei com cuidado, de acompanhar, né? De participar. Que bom que Jarbiana está lá participando, vai no Congresso, fala com os deputados, levam os direitos, isso é extremamente importante, porque realmente a gente não tem garantia alguma, mas faz parte do jogo de hoje, do nosso cenário. Ah, meu Deus. Eu saí tão empolgada quando eu fui no último ato que a gente foi lá, eu saí tão empolgada porque eu vi os deputados por dentro do assunto, sabe? Lutando e tal. Mas aí quando a gente pensa, né, que simplesmente pode vir uma artimanha de lei lá que diz, não, a partir de agora vai ser assim, acabou o assunto. Com relação à PL, Jarbiana, minha aposta é que eles não vão manter da forma original. A minha aposta, eles não vão manter. Eles vão fazer ali um meio termo, como se está discutindo agora, está fazendo uma graduação do encerramento do PES.
até os 60 meses. Minha aposta, eu posso estar errada, vamos ver as cenas dos próximos capítulos e as próximas, foi o que ela falou, pedras. Né? Que foi o que a Renata Abreu falou, né? Que a proposta vai ser para escalonar, mas a partir do ano que vem. Eu acho que vai resguardar os direitos de quem já estava aí protegido, que já tem um benefício ali em 2021, 2022. Eu acho que isso daí vai ser, eu acredito também. Estou na mesma linha da doutora Clivani. Perfeito. Só para contextualizar, eu acredito, nós temos ainda 30 dias de medida provisória, certo? Essa medida tem que ser enfrentada. Inclusive, o artigo que revoga o PS, ele pode ser revogado na medida provisória, sim, sem esperar o projeto de lei. E aí, se for revogado, eu quero ver o que eles vão fazer de novo. Se vão entrar com uma nova medida, a medida provisória da medida provisória, né? É o que falta acontecer. Porque se nesses 30 dias são 45, como eles entraram dia 27, a gente só conta 45 a partir do momento que volta o recesso parlamentar. Que foi em fevereiro. Então, deve estar faltando uns 30 dias. Tem todo um trâmite finaliza ainda. dia 31/5 desse ano. Tem todo um trâmite ainda. Tem que passar por comissão, ser aprovado por comissão, ir para o pleno, ser votado no pleno. Se isso não for, primeiro, a medida provisória cai. Se for, pode ser que vá e o artigo seja revogado. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Perfeito. Pessoal, ficamos assim, né? Aguardando as cenas dos próximos Isso. Infelizmente. Né? Aguardando e vigilante. O Federação Nacional do Comércio continua lá no Congresso, tentando, vendo se tem dúvidas, tentando dirimir as dúvidas dos parlamentares, dar o suporte. A gente sempre prepara muito nota técnica para levar nos gabinetes, apresentar e poder embasá-la até nos discursos. A FEComércio é muito ativa. A FEComércio é muito ativa. Sistema S, né? Como um todo. É muito ativo mesmo. Graças a eles que eu consegui acessar. Agradeço muito. Jarbiana e doutor Igor, muito obrigada por aceitarem o convite, debater conosco, doutora Fernanda também. Em razão do horário, a gente tem aí uns 5 minutinhos, 10 para estar encerrando, mas antes eu gostaria de compartilhar algo com vocês, que eu ainda não falei aqui. Eu senti, com relação ao PS, eu senti muita falta de transparência de dados e planejamento. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas, ora, se eu faço uma política fiscal, eu tenho que ter planejamento do impacto daquilo, de como vai ter impactado. Não tem como dizer que, eu tenho 20 milhões, se chegar ao meu teto de 20 milhões, independente se ou 1 ou 5 anos, vai encerrar. Não é assim que funciona, nem no sistema judiciário, nem na vida das pessoas, porque quando a gente precisa recuperar, seja nas nossas finanças pessoais, seja na finança da pessoa jurídica, a gente precisa de um planejamento, não é? Então, mesmo pesquisando, estudando sobre o tema, eu senti muita falta dessa transparência de dados. Agradeço ao doutor Igor por ter por trazer esse dado de 7,6, eu não sabia disso, e me assusta 6,8 são do Simples Nacional no Rio Grande do Norte. Ou seja, são pessoas que, a priori, pela seara administrativa, estão excluídas do programa, mas são pessoas que sofreram na pandemia. São pessoas que tiveram as mesmas dificuldades daqueles que estavam no lucro real, arbitrário, presumido. Inclusive, eu passei para o lucro presumido para conseguir o benefício do PERSE, porque eu era do Simples. Então, ano passado, foi que a gente passou para o lucro presumido para eu poder ter o benefício. Essa é uma situação, assim, até para expressar como está a situação econômica das pessoas no Rio Grande do Norte, né? É um dado muito importante. A maioria das decisões que eu tenho visto para contestar que as empresas do Simples não estão incluídas são todas negativas, no sentido de que o Simples já é você já tem um regime, já é um benefício, você já tem um regime diferenciado,
de tributação e que ele é facultativo. Então, você pode muito bem, se não estiver gostando, fazer como a doutora Jarbiana disse que fez, migrar para um outro regime. Então, todas as decisões, eu tive até algumas, mas todas, né, eu não tive nenhuma decisão positiva para a empresa do Simples Nacional. Poderia ter sido até em primeira instância, mas depois isso caiu no tribunal, infelizmente. Então, pessoal, encerrando aqui a nossa palestra, eu gostaria de expressar toda a minha gratidão novamente a todos vocês por essa presença, a participação ativa, né? Ficou bem legal. Espero que também as pessoas que estão nos ouvindo, caso tenha dúvidas, podem deixar no chat. Se desejar de algum dos dados, das decisões, também pode se comunicar conosco, que a gente compartilha. E espero que todos, as pessoas que estão assistindo também, obrigada, todos tenham encontrado valor na nossa discussão, né? E reflexão, porque não deixa de ser uma reflexão de, poxa, como agora, a dúvida de Jarbiana, como eu, empresário, como eu, contador, vou me portar a partir de agora, a partir desse cenário de insegurança, de novas medidas, novas interpretações, revogações daquelas já existentes. Então, obrigada a todos vocês e espero que possamos continuar aprendendo e crescendo todos juntos. Muito obrigada, até breve. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, Igor, pelos seus dados, obrigada, meninas. Espero que a gente consiga fazer, daqui a alguns meses, fazer novo encontro desse, falando que deu tudo certo. Exato. Eu que agradeço também. Obrigado pelo convite, né? É um prazer conversar com vocês. Fim feliz. Prazer falar com vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Doutora Fernanda, só um minutinho antes de encerrar, a senhora quer falar sobre o congresso que vai acontecer no Piauí, como a senhora é nossa conterrânea. Verdade. Eu sou conterrânea do Piauí, eu moro em São Paulo já tem 11 anos, mas já organizei alguns eventos presenciais lá, e esse ano eu vou trazer para o debate a reforma tributária aqui para o meu estado, para o Piauí. Então, nos dias 14 e 15 de junho, vai acontecer o primeiro Congresso Piauiense de Tributação e Políticas Fiscais. Nós vamos fazer um grande movimento, trazendo tributaristas excepcionais aí, que estão debatendo muito forte a reforma tributária. Nós precisamos falar sobre esse tema, então um evento para reunir contadores, advogados, empresários, representantes de entidades públicas e privadas, para entender os impactos e as transformações que vão vir por aí, especialmente após essa regulamentação. Então, ficam todos convidados, Piauí aqui do lado, do ladinho é de vocês, né? Estamos todos aqui no Nordeste, vai ser um lindo evento, muito organizado, e seria um prazer ter todos vocês aqui aí do Rio Grande do Norte. Desejo muito sucesso, doutora Fernanda, no seu evento, e me coloco à disposição para você trazer o Nacional aqui para Natal, que o Natal Convention lhe ajuda. Pronto, que bom, muito obrigada, doutores, muito obrigada, fico feliz. Para quem não me conhece ainda, quiser seguir ali as redes sociais, @Fernanda_Nogueira, tem também a plataforma TNP Educação, direcionada para profissionais que querem atuar com excelência dentro da área tributária, todos serão extremamente bem-vindos. Obrigada pela oportunidade também de falar um pouquinho aqui, claro, Ivani. Seguir agora. Obrigada. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.